descansam no cume das sombras. A luz não salvará você. Sou muito mais talentoso do que eu deveria. Inigualável praticante da magia sombria. Com o poder das sombras não há ninguém que compete. Quando criança resgatado e treinado por Zed. Um passado maligno é o que me assombra. Recrutado para fazer parte da ordem da sombra. E o que me consome é essa minha vontade insana. Levar a ordem rumo à supremacia ioniana. Arrogante, prepotente, recomendo que se afaste. Aceitei o desafio de ir atrás de Haste. Diferente de todos, com ela eu decidi ficar. E agora eu luto pra que ela não venha me dominar. Um grande poder sombrio, será que você me aguenta? Entenda que eu sou a arma, o resto apenas ferramenta. Estou em toda parte, sua vida é destruída, entenda. A escuridão não é sua vida. E minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador das sombras, me chame de Caim. E aí galera, o meu nome é Caim Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a segunda parte da teoria de se Bel fosse traído por seus amigos. Continuando de onde parou nos becos da cidade, podemos ver o Bel. Ele estava andando tranquilamente, enquanto assobiava muito, nos pensamentos do Bel. Vejamos como eu devo torturar melhor aquela deusa patética. Não vejo a hora de me encontrar com eles de novo. Então o Bel percebe que estava sendo seguido por alguém, assim ele dá um pequeno sorriso e se vira para o outro lado do beco. Logo a pessoa que estava o seguindo faz a mesma coisa. Porém o Bel rapidamente pega no pescoço dela e a coloca contra a parede. Com uma cara séria ele fala que reconhece o cheiro de um deus de merda. Quando ele vê um assim, ele tira o capuz daquela pessoa. E quando ele vê de quem se tratava, o mesmo solta a sua mão do pescoço da pessoa que seria a Freya. Então ela fala, torcendo um pouco, que não era inimiga dele. Bel, fale logo o que você quer, Freya. Eu apenas quero ajudar você, Bel. E por que eu deveria confiar em você, Freya? Porque eu te amo muito. Eu fui contra a sua execução desde o início, porém eu não pude fazer nada. Mas pelo menos me deixe te ajudar agora. O Bel ficaria um pouco pensativo e lembraria que a Freya não estava com as outras famílias na sua execução, então ainda um pouco desconfiado. Ele aceita a ajuda dela, assim a mesma já fica muito feliz e logo se levanta. Bel, que fique claro, eu não confio em você totalmente, entendeu, Freya? Certo, Bel? A propósito, você pode ficar na minha casa. Lá os deuses nunca vão desconfiar que você esteja por lá, Bel. Ótimo, então vamos. Assim os dois vão juntos até a família Freya sem serem notados. Então chegando lá, eles são bem recebidos por todos os membros da família, pois a Freya mandou eles tratarem o Bel bem. Logo a Freya mostra toda a sua casa para o Bel. Bel, incrível, eu sabia que a sua família era mais forte e a mais grande em termos de pessoas, mas eu não esperava por isso, Freya. Fico feliz por você ter gostado da minha casa. Agora vou te mostrar o seu quarto. Ela termina de falar isso olhando para o Bel com um sorriso malicioso, enquanto lábia os lábios. Assim os dois vão juntos para o quarto. Chegando lá, o Bel ficaria impressionado pelo tamanho do lugar. Assim a Freya se joga na cama, então ela fica em uma pose bem sensual. Enquanto chamava o Bel, então ele começa a tirar as suas roupas, enquanto fechava a porta, e assim os dois ficam fazendo várias sacanagens por várias horas. E após isso o Bel estava vestindo as suas roupas. Freya, você já tem que ir, querido. Bel, olha, foi muito bom, mas eu ainda tenho algumas coisas a fazer. Freya, certo, ficarei te esperando. Então o Bel sai dali. Em outro local podemos ver os ex-amigos do Bel almoçando, porém o clima do lugar estava bem ruim, então para quebrar aquele clima ruim pergunta para todos ali como foi o dia deles. Então eles falam que foi tudo normal, porém após eles falarem isso eles se lembrariam do Bel, assim o clima fica pior do que já estava. Então eles ouvem umas batidas na porta
porta, e quando Arwine vai ver quem era, ela fica surpresa, e quando ela ia falar algo, Bel perfura o estômago dela com sua katana de luz, e logo em seguida ele a parte ao meio, assim fazendo jorrar sangue por todo o lado. E quando o corpo dela cai no chão, então Bel entra na casa, e após todos ouvirem o barulho, eles iriam ver imediatamente o que havia acontecido. Então eles ficariam surpresos ao verem o Bel vivo. Estia. Bel, impossível como você, Velf. Bel, seu maldito, o que você fez, Lily? Como ele ainda tá vivo, Mikoto? Isso só pode ser mentira, não, ele deveria estar morto. Assim, quando todos veem o corpo todo esfolado da Arwine no chão, eles já se preparam para lutar. E então a Estia manda todos eles para cima do Bel. O Velf tenta acertar um golpe de espada no Bel, que se esquiva e rapidamente usa mais um dos seus poderes. Então ele fala: olhar da medusa. O Velf, ao olhar para os olhos do Bel, ele começa a se transformar em pedra, assim deixando todos ali com uma cara de puro medo ao verem o estado do Velf. Assim a Mikoto começa a fazer várias investidas com sua espada no Bel, porém todos os ataques dela estavam sendo refletidos pela armadura corporal dele. Logo Bel pega no pescoço da Mikoto, assim ele lambe os seus lábios e dá um beijo nela. Então a mesma se solta, porém ela começa a sentir várias dores pelo seu corpo. Então ela cai no chão, enquanto sai a sangue dos seus olhos, ouvidos, boca e nariz. Assim ela morre. Vendo isso, o Bel fala com um tom de sarcasmo que ele podia usar a sua respiração venenosa desse jeito também, pois era mais delicioso desse jeito. Quando se trata de alguma mulher, e vendo que não tinha jeito de lutar contra o Bel, a Lily tenta convencer ele dizendo que eles foram obrigados a deixarem ele. Porém o Bel, vendo todo esse teatrinho da Lily, apenas fica com uma cara de puro nojo dela. Então ele rapidamente puxa as suas últimas palavras: e foi o que pensei. Assim o Bel arranca a cabeça da Lily, fazendo jorrar muito sangue. Então, vendo todo aquele banho de sangue, a Estia tava com uma cara de puro terror. Assim o Bel se vira para ela com um sorriso de psicopata, assim fazendo a Estia se mijar de tanto medo. Bel: ah, por que tá se mijando nas calças? Eu ainda nem fiz nada com você. Assim ela cai no chão, então ele vai até ela ainda sorrindo muito. Logo quando ele fica de frente para ela, o mesmo começa a tirar as suas calças. Então ele pergunta-lhe em um tom de ironia por que ela estava com essa cara, pois até um certo tempo atrás ela queria isso. Assim ele começa a rasgar as roupas dela, e então ele começa a fazer sacanagens com ela por mais de 2 horas. E após isso o Bel tava vestindo as suas calças. Logo ele pega na cara da Estia e usa a sua habilidade de paralisação para ela não se mover. E então ele sai da casa com ela nos braços. E então ele vai voando para fora da cidade. Após um tempo a Estia estava acordado, mas ela percebe que não estava mais na sua casa, mas em uma floresta. E então quando ela olha para frente e vê o Bel de costas para ela mesma, se lembraria de tudo. Então ela grita: Bel, seu maldito, eu vou te matar. Porém o mesmo tava assobiando tranquilamente enquanto mijava, e quando ele termina, ele se vira para ele e fala: não faça promessas que você não pode cumprir. Eu aconselharia você a não se mover muito. Após ele falar isso, a Estia veria que tinha estacas de madeiras nas suas mãos e pernas, e ela estava na mesma árvore que o Bel reviveu. Bel: não precisa se preocupar, você ainda tá sob o efeito da paralisia, então por enquanto não deve estar sentindo nenhuma dor. Mas agora chega de papo. Após falar isso, ele começa a recitar uma magia estranha nos pensamentos da Estia. Impossível como ele sabe esse tipo de magia, ela foi esquecida há milênios atrás. Quando o Bel termina de recitar magia, vários animais como pássaros, cobras, insetos e ratos ficam de trás dele. Bel:
isso e um adeus. Então tchauzinho, Estia, foi bem divertido a nossa brincadeirinha. Assim ele vai embora voando. E logo em seguida os animais vão para cima da Estia, assim devorando toda a sua cerne, enquanto ela se contorce de dor. Os pássaros estavam arrancando os olhos. Os insetos estavam entrando pelos orifícios dela, e o restante estava devorando a carne até os ossos. E nas nuvens o Bel dá uma última olhada para trás, enquanto pensava que nunca quis que isso tivesse acontecido. Então ele segue o seu caminho. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal, beleza? E fui!